Oi, pessoal! Nessa parte da aula, então, a gente vai olhar o método de McCabe-Thiele através de um exemplo para uma coluna binária. O método de McCabe-Thiele é utilizado para determinar o número de andares teóricos em um sistema em equilíbrio. A gente vai fazer isso utilizando o gráfico e a gente precisa de algumas informações para poder aplicar o método. A primeira delas seriam os dados de líquido-vapor do equilíbrio, né? Então, é aquele gráfico YX que a gente precisa na pressão que a gente estiver operando. As condições de alimentação, então precisa saber a temperatura e a composição da alimentação. A composição do destilado, então quanto que a gente quer destilar. A composição do resíduo, então quanto que a corrente de fundo vai possuir de material mais volátil. E a razão de refluxo. Então, a razão de refluxo seria o quanto que a gente retorna de líquido para dentro da coluna depois de passar pelo condensador. A cara do método de McCabe-Thiele é essa daqui. A gente já viu aí na aula anterior como determinar essas linhas de operações aqui. Então, essas três linhas, que é a linha da alimentação, aqui é azul, a de retificação e de esgotamento. E a gente vai utilizar elas para poder determinar o número de pratos que vai ter dentro da coluna, o número de estágios, certo? Aqui tem um exemplo com 6 estágios, em que esse último aqui é um ebulidor, então é um ebulidor parcial, no caso. E a gente tem aqui a alimentação, e a cara do gráfico é essa daqui. Então, a gente vai determinar, a partir de um exemplo, para poder ficar mais fácil, como que chega nessas variáveis todas e como que determina todos esses valores aqui. O andar teórico que a gente vai estar obtendo, ele vai ser cada uma dessas degraus aqui, ó, daquela escadinha que a gente vai formar. Então, dependendo do que a gente estiver olhando, a gente vai estar em um andar ou outro. Então, aqui, por exemplo, o andar N, ele vai ter uma corrente vinda de cima, que vai ser a corrente líquida, que vai estar representada por essa linha aqui, ó. Essa corrente, ela vai ter a composição de X do prato de cima, que é o N-1. Aqui a gente tem o andar que a gente está trabalhando, que vai estar nesse ponto aqui, ó. Então, aqui a gente tem exatamente a composição de Y e de X do andar que a gente está trabalhando. E aqui a gente tem a corrente de vapor, que está subindo do andar de baixo, okay? Que tem Y mais 1 como composição. Então, ela vai estar relacionando a composição que vem de cima com a composição que vem de baixo, corrente líquida e corrente vapor. E a gente vai estar determinando aqui, ó, como que vai estar funcionando esse andar N. Então, qual é a composição no andar N a partir do método gráfico. Um exemplo que a gente tem aqui, a gente vai estar trabalhando então, é uma mistura de metanol e água, que a gente tem aqui, ó, o gráfico de equilíbrio, YX, do componente mais volátil, então metanol, né? A gente tem 36% de metanol na solução e a gente quer que o produto tenha um teor de 94% e o produto de fundo apenas 2%. Está dizendo para a gente aqui a razão de refluxo como sendo 2,5 e para cada mol de alimentação, meio mol permanece na fase líquida. Ou seja, para determinar o parâmetro Q, aqui a gente utiliza essa informação. Os dados que a gente tem, então, a composição da alimentação, composição do destilado e a composição de fundo, que são necessários para fazer o gráfico. A razão de refluxo, que é usada para determinar a equação que a gente vai precisar. E o parâmetro Q, que também vai estar na equação de alimentação aqui, ok? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver quais são as regras, as retas que a gente tem que estar traçando no gráfico e vai determinar a equação para todas elas, conforme a gente deduziu aí na aula anterior. Dando um destaque aqui para o gráfico, a gente precisa, antes de continuar, a maioria dos gráficos já vem com essa reta, mas a gente vai ter que ter uma reta diagonal aqui, ó, no meio. Então, que vai estar ligando o ponto aqui 1, 1 até o ponto 0, 0. Ela vai servir de guia para a gente poder estar trabalhando com essa curva. Então, traçando ela aqui em vermelho, está aqui a linha diagonal. Ela é importante, se não tiver no gráfico, vocês têm que colocar ela aí para poder para poder fazer o próprio método. Segunda coisa, a gente vai pegar as informações fornecidas. No caso aqui, a gente tem a composição de fundo, a composição da alimentação e a composição do destilado. Então, aqui 94, aqui 36 e aqui 2, desculpa. Aqui, ó, a gente vai traçar esses pontos em cima da linha diagonal. Então, a gente precisa aqui, ó, o ponto 2% aqui, o ponto 36 aqui e o ponto
de destilado aqui. Então, vai traçar esses 3 pontos. A ideia é começar sempre o gráfico com essa informação. Já traço os 3 pontos porque a gente vai utilizar eles bastante mais para frente. Para traçar um número mínimo de estágios que a gente tem dentro da coluna, a gente vai fazer o método sem traçar nenhuma outra linha de operação. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Desse ponto inicial que a gente tem aqui, que é a composição do destilado, a gente vai traçar uma linha reta aqui, ó, horizontal, até encontrar a curva de equilíbrio. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai traçar uma linha vertical até encontrar a linha diagonal. E assim por diante. Então, a gente vai seguir de novo aqui, ó, com uma linha horizontal até encontrar a linha de equilíbrio, desce até a diagonal. Vai até o equilíbrio, desce até a diagonal, e aqui a gente vai estar determinando o número mínimo de estágios. A gente ainda não está fazendo o método de Maquet-Bethily, então, nesse caso aqui, a gente já sabe que para separar esses dois sistemas, a gente tem que ter pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 estágios. Então, a gente vai determinar as linhas de operação para ver como que está funcionando isso aí tudo, colocando as especificações do processo, como, por exemplo, a razão de refluxo e a fração que vai estar na fase líquida, que é o fator Q. E a gente vai ver quantos estágios a gente precisa. A gente já sabe que o mínimo são 5, então provavelmente esse valor vai ser maior do que 5. A primeira linha de operação que a gente vai traçar é a linha de retificação. A gente deduziu ela aí na aula anterior e ela tem essa cara aqui. As informações que foram fornecidas são a composição do destilado e a razão de refluxo. A composição de destilado a gente vai colocar aqui e a razão de refluxo a gente coloca aqui no lugar do R. Então, a gente vai ter aqui uma reta com cara de y igual a x mais b. Então, a gente determinou aqui essa reta. Não vai chegar num valor, num número, vai chegar numa reta, que é o que a gente vai querer traçar lá no gráfico. Então, a nossa reta aqui ficou igual y igual a 0,71x mais 0,27. Então, substituindo só esses dois valores aqui na equação, chegou nesse aqui. A gente precisa agora escolher 2 pontos para escrever no gráfico. Vocês podem utilizar qualquer 2 pontos, é uma reta infinita, para cima e para baixo. Obviamente, a gente vai tentar ficar dentro da escala do gráfico para poder desenhar direitinho e não se perder, né? Então, se a gente puder, o primeiro ponto, na verdade, se a gente puder não, o primeiro ponto sempre vai ser o XD, porque ele vai sempre estar batendo em cima da diagonal e a gente já colocou ele lá no gráfico. Então, esse ponto aqui é um daqueles 3 pontos azuis que a gente acabou de fazer. O segundo ponto, se a gente tiver um valor dentro da escala, é sempre recomendado colocar aqui como x igual a 0, porque aí a gente já tem direto, sem precisar fazer conta nenhuma, o valor do y, que no caso aqui é 0,27. Então, a gente vai voltar para o gráfico agora e vai desenhar esses 2 pontos para poder fazer a linha de operação de retificação. Aqui está a equação, então. Os 2 pontos são esses dois aqui. Um deles é aquele do XD, certo? E o outro é o ponto que tem aqui o 0,27 quando x é igual a 0. Então, aqui a gente está em cima dessa linha aqui. Por isso que é sempre interessante utilizar o x como sendo igual a 0 aqui, porque a gente vai cair exatamente em cima dessa linha. E aí, agora, é só traçar uma reta entre os 2 pontos. Que a gente consegue diretamente aqui, ó, só traçando essa reta. Se vocês estiverem fazendo isso com material impresso, pega a régua e tenta traçar o mais certinho possível, porque a inclinação, se vocês mudarem um pouquinho, vai ficar um pouquinho diferente de fazer. Isso aqui é possível fazer no Excel se a gente tiver as informações de equilíbrio para essa mistura também. Por exemplo, né, ou qualquer outro software, como por exemplo simuladores também fazem. A segunda linha que a gente vai estar traçando é a de alimentação. Então, para a linha de alimentação, a gente precisa da composição da alimentação, que a gente tem, que é 0,36, e do fator Q, que também foi fornecido, porque diz que para cada 1 mol, meio mol vai virar vapor, então meio mol vai ficar líquido. E aqui a gente tem a equação, então simplesmente vai colocar o valor de Q aqui e o valor da alimentação aqui e vai obter outra reta. Então, no nosso caso aqui, essa reta, menos x mais 0,72. E agora, de novo, a gente precisa de 2 pontos para traçar no gráfico. Novamente, pode ser qualquer 2 pontos que vocês tenham. No nosso caso aqui, a gente vai utilizar o ponto que já está lá no gráfico, que é o 0,36, 0,36, que é aquele que está em cima da linha diagonal, que a gente já desenhou. E vai utilizar aqui como x igual a 0. Quando x é igual a 0, a gente está com y igual a 0,72. Em alguns casos, isso não é possível de fazer, tá, gente? Mas se for,
coloca lá no gráfico porque vai ficar muito mais fácil. Então, agora bora desenhar essa linha também lá naquele gráfico que a gente já começou. Os dois pontos, então, estão aqui. A gente tem aqui, quando x é igual a 0, y 0,72. E o de alimentação aqui, quando x é igual a 0,36, a gente vai ter o valor de 0,36 também. Se vocês substituírem aqui, vai ter que dar esse valor certo, tá? Então, a gente vai ter que ligar agora esses dois pontos e a gente vai ter a segunda linha, que já vai ser a linha de alimentação. Ligando elas, então, a gente tem aqui, ó, a segunda linha. O gráfico vai ficar com as três linhas desenhadas, tá? Então, a gente tem elas aqui. Eu tô fazendo elas de cores diferentes porque facilita bastante a visualização. E, por fim, a gente tem a terceira linha de operação. A gente sabe que as três linhas vão ter que se interceptar em algum ponto. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai descobrir qual é o ponto em que elas vão se interceptar, porque a gente conhece duas equações já. Então, para eu saber o valor em que a gente está com as duas linhas uma em cima da outra, eu vou igualar essas duas equações que eu obtive. Então, a gente tem aqui a primeira equação que a gente já obteve e a segunda. Igualando as duas, a gente vai chegar a um valor de x de 0,26 e um valor de y de 0,46. Para fazer o método gráfico, isso é suficiente já para a gente conseguir desenhar a terceira linha e fazer os degraus para determinar o número de estágios. Mas para a gente poder ter mais informações, a gente vai trabalhando com a dedução dessa fórmula. Então, aqui no gráfico, a gente simplesmente pega esse valor aqui e liga com esse ponto aqui. Então, a gente já teria aqui ó, a terceira linha e já poderia passar para determinar os degraus. Mas vamos dar uma olhadinha, então, se a gente conhece esse ponto aqui e esse ponto aqui, a gente consegue determinar também a equação da reta. E aí, a gente vai ter informações extras que a gente precisa das correntes aí intermediárias, por meio da equação que a gente vai obter agora. Ponto que a gente tem aqui, 0,02, 0,02, que é a composição do fundo. E o outro ponto que a gente determinou quando as duas equações se igualam. Tendo dois pontos, a gente vai poder determinar os coeficientes A e B da equação. Então, a primeira coisa aqui para a gente determinar o coeficiente a gente tem aqui, ó, o ΔY e o ΔX. Então, a gente vai pegar aqui o ΔY e o ΔX e vai encontrar qual é o coeficiente da reta aqui, ó, o que vai na frente do x, certo? E aí, a nossa reta já não tem mais essa cara de y igual a x mais b. Ela vai ter essa cara de y igual a 1,83x mais b. Então, a gente ainda tem que determinar quem é b. Para fazer isso, a gente conhece os dois pontos. Se a gente pegar qualquer um deles e substituir aqui no valor de y e x, a gente vai encontrar o valor de b, porque vai ser a única incógnita. Então, colocando aqui ó, o valor de b como sendo o y menos 1,83, com qualquer um dos dois, vocês vão chegar no valor de b igual a menos 0,1658. E essa daqui é a equação que a gente tem para a linha de operação que está faltando, que é de esgotamento, que é essa daqui, ó. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Por balanço de massa global, a gente pode determinar quem é a corrente B, certo? E aí, vai ficar como incógnita para a gente apenas a corrente L barra, que não é mais só um L, é aquela corrente que está descendo na coluna. Então, se eu quiser determinar L barra, eu consigo por meio dessa equação que a gente tem aqui. Para fazer o balanço de massa, então, a gente utiliza uma base de cálculo. Se não tiver informação da alimentação, a gente utiliza 100 mols aí, 100 mols por hora, 100 kmols, o valor que vocês quiserem de unidade aí que tiver especificado. Lembrando que as correntes D e B vão ter a mesma unidade. Se eu tiver uma corrente de 100 mols, aplicando essas duas equações aqui, a gente tem um sisteminha de duas equações com duas incógnitas. Então, a gente vai encontrar quem é aqui o valor de D ou de B e depois voltar nessa equação e encontrar quem é o valor que está faltando. Então, a gente tem aqui um valor de D como 36, quase 37 e um valor de B como aproximadamente 63. Aí. Esses valores vão ser úteis para a gente poder determinar, então, a corrente L barra. Eu já sei aqui, ó, que L barra sobre L barra menos B ele é igual a 1,83. Ou menos B sobre L barra menos B é igual a menos 0,0158. Então, com qualquer um desses dois valores aqui, eu consigo determinar minha corrente L barra, que seria aquele líquido que está para baixo ali, que está já com a parte da alimentação já dentro dele. Então, a gente tem aqui ó, a determinação da corrente, que ficou como sendo 138,12 mol. A unidade dela aqui também vai ser a mesma da base de cálculo que a gente utilizou aqui em cima.
Desenhando então ela, a gente tem essa linha rosa aqui, que seria a linha de estripagem, de esgotamento, que é essa última que a gente tem aqui. E agora a gente já pode partir para fazer os degraus da coluna. Então, eu só vou deixar um pouquinho cinza aqui para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Essas são as linhas que a gente obteve. Agora, o que a gente vai fazer? Vai partir desse ponto XD aqui que a gente tem, vai traçar uma linha horizontal até chegar no estágio e vai descer até essa linha aqui, ó, de cima. Não vai mais até a diagonal, vai até essa linha aqui, ó, de cima. Vai fazer isso até chegar nessa intersecção. E aí a coisa vai mudar um pouquinho. Então, aqui, ó, primeiro caso, primeiro estágio, a gente foi até lá, desceu até aqui. Agora, a gente vai para a esquerda de novo e vai descendo até chegar ali na linha de intersecção. Ok? Passou aqui, ó, então, a linha de intersecção, o que que a gente vai fazer? A partir desse ponto aqui, a gente não vai mais utilizar essa reta mais escura, a gente vai utilizar essa reta aqui, ó. Então, pode ver que aqui, ó, o nosso ponto, ele desceu um pouquinho mais. E aí, a gente continua com o mesmo processo. Vai para a esquerda até a linha de equilíbrio, desce até essa linha aqui, ó. Não mais até essa, mas agora nessa daqui. Chegando aí até o finalzinho. Aqui, o ponto tá meio grande, mas ele já bateu em cima. Se não tiver ainda aqui, dá para fazer mais um estágio pequenininho aqui no fundo, tá? Então, aqui a gente chegou no nosso método gráfico. A gente desenhou já e já conseguiu determinar quantos estágios a gente precisa e qual é a composição. Então, se a gente tiver aqui, a gente pode pegar a composição de cada um dos estágios, batendo aqui na curva de equilíbrio. O valor a numeração dos estágios é sempre de cima para baixo. Então, a gente começa com esse primeiro degrau aqui, é o estágio 1, o estágio 2 e até o último estágio aqui, estágio N, que no nosso caso é o 6. E a gente consegue determinar também o prato ideal de alimentação. O prato melhor para a gente alimentar a coluna vai ser sempre aquele em que a gente está com o degrau aqui onde está o ponto de intersecção. Então, como ele está aqui no quarto ponto, a gente consegue dizer que o prato ideal de alimentação é o quarto. Está muito próximo do quinto também, mas ainda está aqui dentro, tá? Dependendo da precisão aí gráfica que vocês tiverem, vocês podem ter entre um estágio a mais ou a menos. Por isso que é sempre interessante a gente utilizar softwares mais precisos para a gente ter exatamente o valor que a gente quer, porque quando a gente faz isso na mão, dá um pouquinho de erro, um pouquinho de diferença. Mas a gente vai ter uma variação entre um estágio no máximo. Mais do que isso é muito difícil de acontecer, tá? Aqui tem um outro exemplo, então, para vocês tentarem fazer. Precisa buscar aí o diagrama do benzeno e do tolueno para poder separar. E a gente tem uma alimentação de 60% de benzeno com 40% de tolueno, uma mistura binária. Tem informação de vazão, tem informação aqui sobre composição, várias delas. Tem a razão de refluxo e tem a pressão da coluna e tudo mais. Então, a partir disso aqui, a gente tem várias coisas que a gente pode estar determinando. Primeiro, as correntes D e B que saem por balanço de massa. O número mínimo de estágios, que é aquele primeiro procedimento que a gente fez, só desenhar os degraus sem colocar nenhuma linha. Depois a gente desenha as 3 linhas de operação e determina o número de estágios ideal para o sistema. E qual é o prato de alimentação, que é aquele que vai estar aquele ponto de intersecção. Para vocês conferirem, então, no balanço global a gente chega com os valores de D e de B aqui, pelas duas equações já substituindo os valores, né? O balanço por componente e o balanço global da coluna. Então, a gente tem aqui o valor que a gente vai chegar de D e o valor que vai chegar para a corrente B. E aqui tem o esboço de como vai ficar o gráfico. Então, aqui a gente tem uma curva de equilíbrio do benzeno e tolueno. Quem não tiver elas, pode digitar na internet e no Google, facilmente vocês encontram esse tipo de informação. Aqui está o nosso ponto XD, nosso ponto XF e o nosso ponto XB. Então, aqui são as 3 linhas, essas linhas verdes são as 3 linhas que foram encontradas. Então, tem uma linha aqui, outra linha aqui e a linha que vai pegar a intersecção. E depois disso, a gente tem aqui ó, os estágios. Então, a gente vai sair do ponto da direita, vai até aqui, vai descendo e assim sucessivamente até chegar aqui na intersecção. Então, chegou aqui na intersecção, a gente vai descer até a linha de baixo aqui, ó, não mais nessa daqui, a gente vai trabalhar nessa daqui. E vai descendo até o final, certo?
Para aprender mesmo o método, a gente só treinando, só fazendo, porque é um método mais que tem uma sequência exata e vocês podem se confundir com algumas coisinhas que vocês só vão perceber quando vocês estiverem tentando fazer realmente. Para hoje é isso, então eu espero que vocês não tenham dúvidas, mas se tiverem é só entrar em contato comigo. Até mais!